O Salve dos Semeadores com a paz do Senhor. Amém? Hoje nós vamos dar a lição, a 12ª lição, e é o Ministério de Daniel. Professor Edilson, Sala dos Semeadores. Amém? Hoje é 15 de maio. Nós vamos ler o texto básico que está lá em Daniel, capítulo 1, versículo do 1 até o 12. Vou ler alguns versículos para que a gente venha a entender em nome do Senhor Jesus. Amém? Que diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia e Jerusalém, e a situou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenai, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Versículo 4. Jovem sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, vezardo no conhecimento, e que fossem completamente para assistirem no palácio do rei e lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a nação diária da finas rações diárias, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. O sexto, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Acais. Vou ler o 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. O 17. Ora, a este 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Hein? Eu pulei algumas coisas, em casa vocês leem, tá certo? Em nome de Jesus. Então eu quero botar alguma coisa aqui, para que a gente venha entender um pouco do que eu tinha lido, Uma é que diz assim: o que é doutos, A gente vamos entender o que é doutos. Doutos que ou aquele que possui extensos conhecimentos e que é muito instruído, sobretudo em materiais de histórias ou de literatura e rutidos. Segundo, que demonstra que releva erudição,
Segundo, o que significa erudição? Eu botei aqui para entender melhor. Primeira, instrução, conhecimento ou cultura variada, adquiridos, né, por meio da leitura. Então Daniel era essas pessoas com a qual o rei tinha coisado, né? E Daniel era uma pessoa muito instruída. Ele também era uma pessoa de quê? De qualidade, né? De erudito. E o que significa vezardo? Daniel também era uma pessoa vezardo, que tem prática, experiência, conhecimento, né? Experimentado e perito. E também ele, né, que foi estudado ou discutido, tratado. O que significa também iguaria, né? Que Daniel, ele não quis comer aquela iguaria, ele não quis participar daqui e dali. Então o que significa iguaria? Aí eu coloquei aqui, posso manter o entendimento, que iguaria é toda comida refinada que não foge à ideia da boa preparação, delicadeza e sabor. Adjetivo: imponentes para um alimento que muitas vezes, né, nunca se viu, comeu, mas se ouve fartar. E desejo de consumo no prato de muita gente, misturado com velho fetiche, né? Velho fetiche de comer do bom e do melhor, sem se preocupar com qualquer tipo de julgamento, né? Iguaria. E Daniel, ele não quis comer, né, daqui e dali. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O alvo dessa lição é: você será incentivado a usar os dons que Deus lhe deu para que a sociedade ao redor seja impactada com valores divinos. O aluno será capaz de compreender melhor o ministério e as ações de Daniel, perceber a importância de usar os dons preparados pelo Senhor, usar os dons dados por Deus para impactar a sociedade ao redor. Na história do povo de Deus, ficamos impressionados com o efeito sobre os outros, né, povos do testemunho pessoal de servo do Senhor. Abraão recebeu também a promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está lá em Gênesis capítulo 12 e versículo 13. A bênção máxima seria a vida e a obra do Senhor Jesus a nosso favor. Mas há outras bênçãos logo vieram aos povos por meio dos descendentes de Abraão. O Egito foi abençoado por quem? Foi abençoado pelo serviço de José, né? Ele deixou claro que em seu serviço no Egito, quem o orientava e capacitava era o Deus de Israel, certo? Então o Deus de Israel era quem orientava e capacitava Daniel. Então Daniel e suas origens e criação. Pelo relato no livro de Daniel, entendemos que ele era da família importante e bem instruído, pois fazia parte de um grupo
de elite, né? Está lá em Deuteronômio 1:4. Levado jovem como refém para a Babilônia, Daniel manteve sua vida de oração, comunhão com Deus, mesmo naquele ambiente pagão, provavelmente por ter sido assim educado pelos pais, né? Daniel, ele 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Está lá em Deuteronômio, né, 6:10. Devia ter aprendido isso em casa. Devia ter aprendido isso, né, em casa. Então Daniel e o seu preparo para servir ao rei. Foi treinado na cultura local. Nabucodonosor não só mandou que o jovem escolhido fosse instruído nas letras e na língua dos caldeus, como pessoalmente testou os conhecimentos dele. Está lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19 e 20, né? Que a gente vamos ver isso daí. Também ele foi o que? Ele foi capacitado, né? Ele foi capacitado. Deus capacitou Daniel e os seus amigos com dons essenciais para comunicarem a vontade, né, do Senhor dentro da realidade da corte babilônica. Além de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 17. Naquela cultura, como no Egito de José, os sonhos eram considerados um meio de, né, uns deuses se comunicarem com os homens. A gente também, né, na história de Israel para hoje, né, Daniel, ele dependia totalmente de Deus, assim como nós também dependemos de Deus, né? A oração e a fidelidade eram marcantes em todas as suas crises, né? Se Deus coloca um cristão em posição de influência, o cristão tem que ser fiel e honesto ao aconselhar até aos seus superiores para o bem deles e dos demais. E foi isso que Daniel ele tenha feito, né? Como está dizendo aqui, né, que fiel e honesto ao aconselhar aos seus superiores para o bem deles e dos demais. Daniel e os reis da Pérsia. Daniel se destacava entre os satrápatas, que administrava a Pérsia por haver em si um espírito excelente. Por um espírito excelente. O que é satrapa, né? História. Governador de uma província da antiga Pérsia. Figurada. Pessoa poderosa que governa como quer. Então, Daniel se destacava entre essas pessoas poderosas, né? Entre esses governos, esse governador de província, né, da antiga Pérsia. Então ele se destacava entre essas pessoas poderosas que governavam ali de uma forma como ele queria, né, governar. E o rei Dário quis constituí-lo sobre todo o reino. Deuteronômio
Capítulo 6, versículo 1 ao 3. Os demais oficiais muito o invejaram e tentaram prejudicá-lo diante do rei. Né? Está lá em Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 7. Daniel não orou a mais ninguém, senão ao seu Deus. Né? Por isso foi lançado na cova dos leões. O rei passou a noite em claro. De manhã, cedinho, foi até a cova dos leões, né? Para ver se Daniel ainda estava lá. E Daniel estava, né? Como a gente conhece da história, os leões não chegou a devorar Daniel. Né? Como o rei ficou, né? Com a sua mente pesada. Né? Então, Daniel, né? Os acusadores de Daniel foram lançados na cova. Imediatamente foram devorados. Né? Ordenou ainda que todos no reino temessem o Deus de Daniel. Que história, né? Que bênção. Que bênção, né? A gente também vemos aqui, né? Como obedeceram a lei de Deus e não tentaram aguardar aos homens. Deus sobrenaturalmente, né? Deus a ele também um conhecimento muito profundo dos escritos e das ciências das Babilônias, mas a Daniel ele deu assim um dom de explicar visões e sonhos, né? Que bênção, né? Que bênção. Ele deu a Daniel isso daí, né? Lá no texto no capítulo de Daniel, versículo 1, né? Capítulo 1, versículo 17. Né? A gente vê isso daí, que ele deu a Daniel um dom, assim, vamos dizer que foi um dom específico, né? A Daniel. Esse lado, desde jovem, Daniel foi usado para declarar o caráter e os propósitos de Deus, verdadeiro e outros povos. Ao maior imperador da Babilônia, ensinou que era rei só porque Deus, o Rei dos Reis, lhe concedeu o reino e que esse Deus é todo poderoso, né? A quem Nabucodonosor iria prestar conta, ao persa que derrubou a dinastia de Nabucodonosor, demonstrou em palavras e em testemunho o grande poder do Deus de Israel. Em todo o seu serviço na Babilônia, Daniel exibiu a fidelidade e a honestidade que Deus requer de qualquer profissional. E assim chamava atenção para o Rei dos Reis. Na prática de oração, Daniel também influenciou não só a vida dos reis, como também contribuiu para a restauração dos judeus, a sua pátria. Por último, depois de semanas de oração fervorosa, foi-lhe revelada a restauração final do povo de Deus. Está lá em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 2 e o 3. Quero deixar para você aqui, né, que a história de Daniel é uma história excelente, né? E a gente também vê aqui que, né, Deus também ele muda também, né? Depois de todo esse processo, também Deus muda, né, o nome daquelas pessoas, né? A mudança dos nomes era a tentativa de integrar o jovem cativo à religião pagã do seu novo ambiente social, né? Então ele mudou, né? De Daniel, quer dizer
Deus é o meu juiz, né? E Beltazar quer dizer príncipe de Bel. Bel era equivalente a Baal e a Mudek, né? Marduk. Misael quer dizer quem é como Deus. Mesaque é a alteração deste nome para quem é como Aku, né? Deus da lua e outros. Né? Aleluia. Eu quero deixar só aqui, queridos, né, vocês, para vocês responderem uma pergunta, né, bem facinha, que diz assim: qual o nome do rei que teve o sonho que Daniel revelou? Qual foi? Né? Repetir mais uma vez. Qual o nome do rei que teve o sonho e que Daniel revelou? Amém? Então que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, né? E que eu peço a todos vocês que compartilhem, né? Em nome de Jesus.